Olá, está começando mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre o câncer de pele. O número de casos de câncer de pele se mantém alarmante. De acordo com dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, o tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma, que corresponde a 31,3% do total de casos. Sobre esse assunto e os tratamentos mais modernos, eu vou conversar com o Paulo Pizão, oncologista, pesquisador e professor universitário. Paulo é PhD em Medicina pela Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, especialista em Oncologia Clínica pela Sociedade Europeia de Oncologia Médica e especialista em Cancerologia pela Associação Médica Brasileira. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, no Saúde Agora. Obrigada pela sua disposição em atender aqui a nossa equipe. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar conversando com vocês. Dr. Paulo, para começar, né, a gente podia falar um pouquinho sobre o que é o câncer de pele, de uma forma bem geral, né, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando. O câncer de pele se caracteriza por uma proliferação descontrolada de certos tipos de células da pele, né? Ele pode ser, na verdade, dividido em dois grandes grupos. O tipo não melanoma, que é o mais frequente, corresponde a cerca de 95% dos casos, e o tipo melanoma, que é uma minoria, 5% aproximadamente dos casos, mas que desses subtipos, aquele que tem um maior potencial de agressividade e o maior risco também de se disseminar e causar a morte. Doutor, agora a gente vai entrar num período aí de férias, praia, as pessoas vão muito à praia, piscina, ficam bem expostas ao sol e o calor tá bem intenso, né? Essas ondas de calor que vem ocorrendo no país. E a gente tem essa dúvida, né? Qualquer protetor solar, ele protege contra o câncer de pele? Olha, por definição, né, o protetor solar vai conferir alguma proteção. Considera-se que o ideal é o protetor que tem algumas características específicas. Por exemplo, que tem aquele fator de proteção solar no mínimo 30. O ideal seria os 50, né, mas no mínimo 30. Também é importante que se leia aquela descrição que vem na embalagem do produto e procure confirmar que ele tem a proteção tanto contra os raios ultravioleta do tipo A quanto B. Também é desejável que se procure a menção de que seja um protetor solar com resistência à água. O que quer dizer isso? Ele tem lá uma formulação que torna mais resistente quando a pessoa entra na piscina, entra no mar, ainda que mesmo com esta denominação na embalagem, recomende-se que a pessoa se transpirar demais, se nadar, seja no mar, seja na piscina, se enxugar o rosto, passar uma toalha, que se aplique, né, ou reaplique o protetor solar no mínimo a cada 2 horas. Dr. Paulo, outra dúvida muito recorrente. É preciso utilizar, né, o protetor solar mesmo em dias nublados? Ótima pergunta. Na verdade, sim, né? Eu acho que é comum, praticamente todo mundo já teve a experiência de, mesmo num dia nublado, perceber que, entre aspas, se queimou, né? Isso porque as nuvens, elas não protegem completamente contra a radiação. Então, é sim muito importante, mesmo em dias nublados, se aplicar o protetor solar e seguir aquela regra, né, de evitar a exposição ao sol entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Agora, doutora, a gente voltando aí mais para o câncer mesmo, né? Quais são os sintomas mais visíveis, né, nessa doença, né, do câncer de pele? Como que ele aparece na pele?
ou ele não é muito, ele pode aparecer em lugares também que não é muito visível no corpo, não é isso? Muito bem, eu falei inicialmente, né, nós podemos considerar dois grandes tipos de, ou subtipos de câncer de pele, o não melanoma e o melanoma. O melanoma, ele normalmente está sim associado à exposição solar, ele pode aparecer de uma forma muito menos frequente em áreas da pele do corpo humano que não tomam sol, mas isso é muito incomum. O mais comum é que ele apareça justamente nessas áreas, tipo a cabeça, os braços, as extremidades, pescoço, as costas, onde é mais comum a exposição solar. Você perguntou sobre características, né, os sinais e sintomas. Então vamos lá. No caso do melanoma, em geral, nós estamos falando de uma pinta. Existe até uma regra criada pela Organização Mundial de Saúde que nos ajuda a reconhecer características de uma pinta suspeita de melanoma. Por que eu falo suspeita? Porque nós só vamos mesmo confirmar que é um melanoma depois que se fizer uma biópsia. Mas até para se tomar a decisão de qual pinta seria indicada a biópsia, aplica-se essa regra, que é uma regra mnemônica, ou seja, aquela regra que é criada para facilitar que a gente memorize. Então, é a regra do A, B, C, D e E. O A é de assimetria. O que quer dizer isso? Que, em geral, a pinta perigosa, a pinta suspeita de ser um melanoma, se você imaginar passando-se uma linha no centro dela, as duas metades são diferentes, ou seja, são assimétricas. Então, assimetria é uma característica perigosa ou suspeita de uma pinta. O B é de borda. A borda da pinta maligna, suspeita de ser melanoma, em geral, ela é uma borda toda irregular, serrilhada, denteada, não é lisa e bem desenhada, que é característica das pintas benignas. Uma outra coisa muito importante que pode acontecer no caso dos melanomas é que a pinta espontaneamente começa a regredir. Alguns pacientes até comentam comigo que demoraram para procurar o médico, porque tinham a impressão de que a pinta estava evoluindo e iria desaparecer espontaneamente. Então, ao contrário do que a pessoa leiga possa pensar, essa característica de regressão, de involução numa pinta escura é altamente suspeita do melanoma. Então, A de assimetria, B de borda, o C é de coloração. Quem já ouviu falar ou já estudou alguma coisa sobre melanoma na internet, às vezes fica com a ideia de que a pinta perigosa é a pinta preta. Na verdade, nós consideramos que a pinta mais assim perigosa, que merece mais a nossa atenção, é aquela que tem degradê, tons de cores diferentes. Podem ser tons de café com leite, tons de roxo, tons de vermelho, podem ser também tons de preto, né? Mas mais perigosa do que uma pinta que seja de coloração homogênea, ainda que seja uma pinta escura, é aquela pinta que tem degradês de cores diferentes, né? E, por último, desculpe, ainda tem o D e o E. O D é de diâmetro, então toda pinta que tenha de 5 a 6 milímetros ou maior do que 5 a 6 milímetros merece atenção, merece uma vigilância. E o E é justamente de evolução. Toda pinta com essas características ou não, que eu acabei de mencionar, mas que a gente percebe que ela está mudando as suas características, com certeza mereceria uma consulta médica, normalmente é com o dermatologista, mas qualquer médico poderia fazer uma primeira avaliação e orientar o paciente se deve procurar um serviço para eventual biópsia ou não. Isso é no caso do melanoma. Então, a regra do ABCDE, inclusive, é importante lembrar, se você colocar na internet melanoma, regra do ABCDE, vocês vão ver figuras ilustrando isso que eu acabei de descrever aqui.
Para o tumor de pele não melanoma, aí a apresentação é muito mais variável. Pode ter tonalidade escura ou não, pode ter relevo na forma de um nódulo, pode ser aquela lesão que tem uma crosta e que não cicatriza. Então, ela pode ter também uma aparência perolada, brilhante, né? Então, é muito diversificada a apresentação do câncer de pele não melanoma. A regra que eu acho importante, ou talvez eu sugira, então, aqui, seja que qualquer lesão de pele que a gente saiba que não foi o resultado de um trauma, de uma batida, de um corte, qualquer lesão de pele que não desaparece em 4 semanas, eu considero que já esteja indicada uma consulta médica para avaliação. Doutor Paulo, uma curiosidade também, as pessoas, eu já ouvi muita gente falando, se aparecer uma pinta na planta do seu pé, vai atrás porque é perigoso. Isso é verdade? Isso confere? Sim, tem algumas áreas do corpo em que o aparecimento de pintas também suscita um grau de suspeita maior. Então, isso vale para a região da planta dos pés, da palma das mãos e também o leito da unha, né, debaixo da unha. Vamos só ressaltar aqui, para não gerar pânico, né, que não é toda a pinta do pé, ou na planta do pé, ou na palma da mão, ou debaixo da unha, que será automaticamente câncer e será um melanoma. O que nós estamos dizendo aqui é que merece especial vigilância, merece especial atenção, talvez já uma consulta médica para essas pintas que aparecem nessas regiões que nós acabamos de mencionar. Mas não é que toda pinta nessas regiões automaticamente é um diagnóstico de câncer. Muito importante esclarecer isso para quem está assistindo o nosso quadro. E, doutor Paulo, agora, o câncer de pele, é possível preveni-lo? Como fazer isso? Olha, na verdade, como existe essa altíssima relação, né, entre a exposição à radiação do sol e o câncer de pele, essa é a doença, né? Dentre todo o grupo dos tumores, entre todos os cânceres, esse é o tipo de câncer que eu considero mais fácil de prevenir, justamente fazendo com que as pessoas tenham essa informação da associação da radiação solar e do risco de câncer e que elas procurem, então, o que a gente chama de fotoproteção ou se proteger. Então, como nós já explicamos aqui, o uso adequado do filtro solar, mas também de proteção física, mecânica, né? Então, usar um chapéu de abas largas, não esquecendo da importância de proteger as orelhas e a nuca. Então, o chapéu, ao invés do boné, oferece uma proteção maior, né? Hoje existem roupas com tecidos tecnológicos, né? Esses tecidos também têm a propriedade de bloquear, filtrar o sol. Então, principalmente para as crianças, né, que normalmente gostam de ficar muito tempo dentro da água, isso seria um recurso também de fotoproteção. Evitar a exposição desnecessária ao sol naquele período entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Então, com esse nível de consciência, não é que a gente precisa se enclausurar e fugir do sol, mas evitar a exposição desnecessária. Mas quando for, a gente já souber que vai ter essa exposição, utilizar desses recursos de fotoproteção, sejam as roupas, o chapéu ou também o filtro solar. Doutor Paulo, muito se fala também hoje em vitamina D, que é necessário a gente se expor ao sol para processar a vitamina D no organismo. Mas aí fica esse meio termo, né? Se expor ao sol ou se proteger, como que isso é visto pelo senhor? Uma ótima pergunta também, porque de fato isso é uma dúvida frequente, né? Se esse cuidado todo para diminuir a exposição ao sol, desculpe, não acarretaria
um prejuízo, pensando aí na vitamina D, que é muito importante para vários processos no organismo, inclusive toda a parte imunológica. A boa notícia é que a quantidade de sol necessário para a gente manter níveis adequados de vitamina D é muito, mas muito menor do que aquela que vai provocar queimadura e que obviamente, está associada ao risco de câncer, né? Então, essa necessidade do sol, normalmente, para a maioria das pessoas, ela é suprida com as atividades do cotidiano. Você vai até a padaria, você se desloca, desce do carro, vai ao trabalho. Normalmente, essa quantidade de sol que nós recebemos, que nossa pele recebe durante esses trajetos, para a maioria das pessoas já é suficiente. Então, é uma quantidade de exposição solar muito diferente dessa que causa dano, que causa queimadura e que aumenta o risco de câncer de pele. Por outro lado, também, vamos lembrar, é possível mensurar, através de uma amostra de sangue, os níveis de vitamina D. E caso haja uma insuficiência, uma deficiência, existem várias formulações, normalmente por via oral, não é injetável, né? É um comprimido, uma cápsula, gotas, e é relativamente barato e simples fazer a correção dos níveis da vitamina D. Então, não se justifica, né, a exposição exagerada ao sol, essa que acarreta o risco de câncer de pele, por causa da preocupação com os níveis de vitamina D. Isso não se justifica. Doutor, todo câncer de pele pode gerar metástase? Não, na verdade, de acordo com o subtipo, esse risco de gerar metástase, né? E aí talvez nem todo mundo esteja familiarizado, né? A metástase é quando o tumor primário, o tumor inicial, solta uma célulazinha que pode viajar através dos vasos linfáticos ou dos vasos sanguíneos e parar em outro tecido ou outro órgão. Isso se chama metástase. E o potencial de metástases do câncer de pele é muito diferente. Ele é muito maior no caso do melanoma, ele é menor no caso dos tumores do tipo não melanoma, e entre os tumores do tipo não melanoma, os mais comuns são o carcinoma espinocelular, ou epidermoide, e o carcinoma basocelular. Nesses dois subtipos, o que tem maior chance de gerar uma metástase é o carcinoma espinocelular ou epidermoide. Tá certo. Doutor Paulo, sobre os fatores de risco, o câncer de pele, ele tem isso também? Existem pessoas que têm mais chance de terem o câncer de pele ou não? Sim, o câncer de pele, né, a gente pode dizer, de uma forma geral, de que qualquer pessoa pode desenvolver câncer de pele. Mas esse risco é maior, né? Com a idade, né? Então, conforme avança a idade, a chance de aparecer o câncer de pele é maior, porque já falamos aqui, né? O grande fator de risco, o grande fator predisponente é a radiação solar. E esse efeito da radiação solar na pele, ele é cumulativo. Então, quanto mais tempo, quanto mais décadas a pessoa viver, aumenta o risco de aparecer, de surgir o câncer de pele. O câncer de pele também é muito mais comum nas pessoas de compleição de pele clara, de olhos claros, de cabelos loiros ou ruivos, né? O câncer de pele é mais comum naquelas pessoas que têm um membro da família que já teve o câncer de pele. O câncer de pele é mais comum, né, nessas pessoas, obviamente, que se descuidam e exageram na exposição solar. Então, todos esses são considerados fatores de risco para uma maior chance de desenvolver câncer de pele. É por isso que eu já vi que eu estou me enquadrando aí nesses fatores que o senhor falou, né? Por ter pele clara, os olhos claros, então eu sempre estou me cuidando, viu, doutor Paulo? Sempre estou com o protetor solar ali na bolsa repondo, porque senão a gente não escapa, né? Não, é muito importante, de fato, né?
Às vezes as pessoas, eu sinto, me preocupa até bastante isso, existe também uma falsa sensação de segurança gerado principalmente por dois fatores. O primeiro é por essa ideia de que o câncer de pele é sempre curável. É muito fácil de detectar e curar. Não deixa de ser verdade esse fato. Mas vamos lembrar as pessoas, né, que muitas vezes esse câncer de pele aparece em regiões onde a cirurgia, que é a principal técnica de tratamento do câncer de pele, vai deixar uma sequela, seja estética ou às vezes até funcional, altamente indesejável. Imagine, por exemplo, o câncer de pele na orelha, tem muito pouca pele aqui para se fazer uma ressecção, então isso geralmente leva a uma amputação do pedaço da orelha e, portanto, como eu disse, um dano estético muito desagradável. A mesma coisa na pálpebra, nos olhos, no lábio, né? Falamos da aplicação do filtro solar na pele, mas não vamos esquecer também da importância. Hoje existe o filtro na forma de batom, né? E que é aplicado especialmente para a proteção dos lábios. Então, às vezes eu percebo uma certa displicência das pessoas, aquelas que sabem que o câncer de pele é altamente curável, falar, se aparecer, eu vou lá e tiro. Sim, mas pode aparecer num lugar em que a cirurgia inexoravelmente vai gerar um dano estético e funcional. O outro fator que me preocupa bastante é justamente essa ideia de que, porque usou o filtro solar 60, 70, enfim, né? Então, pode-se ficar 6 horas no sol, né? Na verdade, não, né? O filtro vai reduzir, sim, a exposição à radiação, mas essa exposição repetida diariamente ou com muita frequência, mesmo com o filtro solar, vai sim acarretar um aumento na possibilidade, na probabilidade de desenvolver o câncer de pele. Então, é preciso muito bom senso das pessoas. É preciso lembrar que a exposição exagerada ao sol vai acarretar o risco de envelhecimento precoce da pele, do câncer de pele, né? E que muitas vezes, estamos falando aqui também do melanoma, que essa então é uma doença que, quando aparece, aí existe de fato um alto risco de metastatização, se não for feito o diagnóstico precoce, e até de morte, né, por um tumor da pele. Então, é muito importante essa consciência em relação à fotoproteção. Exatamente, perfeita a sua explicação, doutor. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, entrar na parte dos tratamentos, né? Que eu sei que hoje a medicina está muito avançada. Quais seriam os tratamentos mais modernos no tratamento do câncer de pele? A quimioterapia, ela não é mais necessária, ela é indicada para alguns casos. Como que isso funciona? Bom, como eu mencionei aqui, em geral, para o câncer de pele do tipo não melanoma, normalmente, frequentemente, é a cirurgia a única técnica necessária. Então, a cirurgia realizada com a técnica oncológica, que remove uma área de pele normal em volta da lesão, a gente chama isso de margem de segurança, margem cirúrgica de segurança, né? Então, normalmente, para o câncer de pele, a cirurgia, o câncer de pele não melanoma, desculpe, a cirurgia é a técnica de tratamento suficiente e necessária para o paciente ficar curado. No caso do melanoma, lembrando que é o tumor menos comum, mas o mais perigoso da pele, né? Aí, quando ele é diagnosticado numa fase em que ele já esteja disseminado, ou seja, já existem metástases, durante décadas foi muito frustrante para nós especialistas os resultados que a gente conseguia com a quimioterapia sempre foram muito frustrantes, eram muito pobres, né? O melanoma é uma doença que responde muito pouco à quimioterapia.
O que aconteceu nos últimos 10 a 15 anos foi o aparecimento do conhecimento, antes de mais nada, né, que gerou ao desenvolvimento de novas modalidades de medicamentos. São duas as famílias de medicamentos que modernizaram muito e aumentaram muito o sucesso do tratamento do melanoma metastático. A primeira é a imunoterapia, então essa é uma classe de tratamento, uma classe de drogas, e a outra é a chamada terapia-alvo. A imunoterapia é quando nós usamos medicamentos que vão fazer com que o nosso próprio sistema imunológico ganhe a capacidade de reconhecer as células do melanoma e atacá-las para destruí-las, para controlá-las. E no caso da terapia-alvo, esse nome vem do fato de que os estudos, principalmente no nível molecular, nos permitiram detectar certos receptores, certas mutações, certas alterações na célula do melanoma que não estão presentes na célula do tecido da pele normal. E aí a indústria farmacêutica foi capaz de desenvolver medicamentos especificamente direcionados para esses alvos, daí o nome terapia-alvo. Essas duas modalidades de tratamento, imunoterapia e terapia-alvo, elas têm muito maior taxa de sucesso, de eficácia no combate ao melanoma metastático e também muito menor risco de efeitos colaterais graves. Então, foi um grande avanço na medicina oncológica, na medicina do câncer, né? Essas duas modalidades de tratamento, especificamente aqui nós estamos falando do melanoma, mas são modalidades de tratamento que também se aplicam para outros casos de câncer e que têm muitas vantagens sobre a quimioterapia. Dr. Paulo Pizão, muito obrigada pela sua participação aqui conosco nesse quadro da TV Câmara Campinas. E espero aí que a gente tenha conseguido, né, conscientizar as pessoas sobre a importância do protetor solar mesmo, né? Com certeza. Como sempre se diz na medicina, né, a prevenção é sempre o melhor remédio, o melhor tratamento, né? E eu que agradeço a oportunidade de estar passando essas informações aí para os ouvintes de vocês. Muito obrigada mesmo, doutor. Obrigado. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir esse quadro e outros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!